Vamos começar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, venho te louvar, venho te glorificar, venho te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão, porque tu és um Deus tremendo, Senhor, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade e príncipe da nossa paz, porque tu és Senhor e Salvador das nossas vidas e um Deus de amor, por tudo que tem feito o Senhor nas nossas vidas. Te agradecemos, Deus, e viemos lhe pedir agora em nome de Jesus, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua compaixão, que o teu sustento e a tua provisão permaneçam sobre nós, nesse período que estamos aqui, Senhor, reunidos no teu nome, para falar da tua palavra, para ouvirmos da tua palavra e para estarmos juntos em comunhão, aprendendo mais de ti e juntos, ó Pai, vivendo em comunhão uns com os outros. Amém. Que tu venha, Senhor, estar sendo conosco. Espírito Santo, tu és bem-vindo e fala aos nossos corações aquilo que tu tens para nós no dia de hoje. É o que eu te peço, que te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia. Amém. Bom, para quem não estava aqui domingo, nós temos novidades. Foi entregue para nós o projeto do banheiro, dos 2 banheiros, tá ok? Essa semana provavelmente, não essa semana, porque o Gessé, que é o engenheiro responsável, está viajando, mas na outra ele já vai estar aqui para a gente determinar aonde nós vamos poder furar, fazer os furos para passar o encanamento do banheiro e tudo mais. Então a gente já estamos em andamentos e em vias de começarmos, tá ok? Então estamos aí começando, as coisas estão andando. Você também está gostando disso, né, Bia? Vai viajar também, Bia? Olha só. Tá certo. Bom, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é considerado o capítulo do amor. Mas nós vamos ler os últimos versículos. Nós vamos ler do 11 ao 13. Diz assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, argumentava como criança. Agora que me tornei homem, não procedo mais de forma infantil, porque agora enxergamos de modo obscuro como por um espelho, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então o conhecerei plenamente, da mesma forma que Deus me conhece de forma completa. Mas agora permanecem 3 coisas: a confiança, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. De quem Paulo está falando aqui? Quem escreveu esse capítulo foi Paulo. E ele é chamado do capítulo do amor. Sabe por quê? Porque se nós lermos do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ver Paulo descrevendo as características do amor, do sentimento amor e do amor que Deus tem por nós, certo? Mas aí chega no versículo 11, Paulo faz o encerramento desse capítulo, como querendo dizer: antes eu era como criança, falava como criança,
pensava como criança, argumentava como criança. Agora que me tornei homem, não procedo mais de forma infantil. Fala coisas tão lindas sobre o amor, sobre como proceder, sobre como é que é as características de um amor, mas ele encerra de forma séria. O que Paulo está querendo dizer com isso? Parece aquelas pessoas que a gente conhece que amacia, né? Passa aquela maionese no pão, todo lindo, bonito, maravilhoso e tal, e aí no término da conversa vai lá e pau na orelha. Conhece gente assim? Se falar que é eu, vai ter pau, hein, Arlete? Se falar que eu sou assim, o bicho vai pegar. Já intimei já, Bia, para não falar. Está na minha frente, mas tá bom. Mas é assim, por que Paulo está dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ouvimos a palavra, entendemos a palavra, interioramos, colocamos a palavra dentro dos nossos corações, mas nós achamos que muitas vezes nós podemos dar uma, que o que a moçadinha diz hoje assim, dar uma de louco. Eu não sei quem eu escutei falar que deu uma de louco essa semana na igreja. Deu uma de louco. O que é dar uma de louco? Dar uma de desentendido. Eu entendo aquilo que me convém. Eu retenho aquilo que me convém. Eu entendo Deus, eu vejo Deus da forma que me convém. Hoje nós vivemos um evangelho que eu costumo dizer que é o evangelho água com salsicha. Sabe o que é o evangelho água de salsicha, Bia? O que é um evangelho água de salsicha? É aquele evangelho raso. Você já viu água de salsicha? Salsicha, quando a gente vai servir, a gente ferve a salsicha. E o que sobra daquela fervura toda? A cor, a água vermelha. Uma aguinha vermelha que não tem gosto de nada. Não serve para nada. A não ser para jogar fora, descartar. O evangelho água de salsicha é aquele evangelho que tem uma corzinha. Só tem a corzinha. Mas na hora que você coloca na boca para experimentar, Gente, licença, vou ter que... não tem gosto de nada. É o evangelho água de salsicha. E infelizmente, a grande maioria das pessoas hoje dentro das igrejas querem viver um evangelho assim. Então Paulo está dizendo assim, olha, posso falar a língua dos homens, até dos anjos, mas se me falta o amor, tornei-me apenas como metal, duro e frio. Não é assim que é o metal? Duro e frio. Ou com um símbolo reluzente, que vai lá, é duro, bate, faz um som, mas passa. Posso ter o dom de profecias, posso soltar todos os mistérios, conhecer todas essas coisas, ter muita fé, o suficiente para mover uma montanha do lugar, mas se eu não tiver amor, eu sou vazio. Não sou nada, literalmente. Posso me desfazer em todas as posses. E assim ele vai discorrendo. Ele vai falando várias coisas que ele pode fazer e tudo mais, mas sem amor ele é vazio. E aí ele encerra o capítulo 13 dizendo, olha, não acha que nem uma criança. O que é agir como uma criança? É literalmente escutar aquilo, escutou tudo isso que eu falei para você, que eu discorri sobre o amor. E
passar 5 minutos, daqui 5 minutos você já não lembrar de mais nada do que foi falado. Ele falou: eu não posso agir como uma criança. Por quê? Porque eu sou homem, adulto. Nós não podemos agir mais como crianças dentro da igreja. Por quê? Porque nós já somos adultos. Nós já temos tempo de casa suficiente para nos sermos considerados como maduros. Quanto tempo nós temos de evangelho, de vida com o evangelho, vida cristã? Eu tenho 42 anos de vida cristã, sabe? Quantos anos você tem? 38. Quanto tempo na igreja? 38. Meire? 80. De igreja 80. Dona Hilda? Eu não tenho não, mas a Helena começou essa igreja. Tem 30 e quantos anos? Mais de 40 aqui. Tem mais de 40. Estão com 41. Porque era lá embaixo, perto da minha casa, no lugar do Minas. Depois construiu e mudou para cá. Era primeiro. De lá mudou para aquela igrejinha ali, Lá né? Da Dona Luísa. da Luísa, né? Marlene? Teve um tempo que eu fiquei 10 anos sem ir. Lá Mais no meu serviço eu maiava balde, maiava vassoura, jogava tudo. O colega meu do mar, eu nunca precisei da igreja. Eu falava uma coisa, não tá certo. Você não é. Pô, mas, olha lá, a Maria tá fazendo as coisas. mais de vida cristã, quanto tempo? Tirando 10 anos para a igreja. 40 anos. Arlete? Eu tenho uns 60 de igreja. Zirda? Eu acho que vai uns 50 por aí. A Zidinha é desde o xixi. A menina. Então, assim, todos nós, tirando as mocinhas aqui presentes, que ainda são crianças, e são crianças no Evangelho também, porque estão aprendendo do Evangelho agora. Mas todos nós já somos bem marmanjos, inclusive a Bia. Você também. Não vem não. E é mais velho que a Não quer que sempre você cair fora. Ou na hora vamos ver, Não pode tirar o corpo fora não, Bia. Você também já não é mais criança no Evangelho, na palavra. Nós temos conhecimento. E nós não podemos dizer mais e alegar que nós não conhecemos a Deus. Que nós não conhecemos a palavra. Por quê? Porque nós já temos tempo suficiente de ouvir, e esse tempo já nos deu tempo suficiente para entendermos a palavra e praticar. Porque não adianta nada, é aquilo que Paulo está dizendo, não adianta nada eu ouvir e não guardar e não praticar, e as minhas atitudes não demonstrarem isso. Por isso que ele fala, porque agora enxergamos de modo obscuro, como por um espelho. Quando você não tem entendimento, quando você não tem conhecimento, você ouve as coisas, quando você não tem maturidade suficiente, você ouve as coisas, parece que aquilo não entra na sua cabeça, não é assim? É ou não é? Parece que estão falando inglês para nós, não é? Só que aí chega alguém e nos explica como funciona o negócio. Não é assim que nós temos aprendido na escola dominical, sabe? E parece que aquilo que era nublado, não é assim que a gente tem feito na escola dominical? Não é assim? Só que isso tem
também uma outra consequência, tem um outro lado. O conhecimento é bom porque ele é libertador. Ele nos liberta. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus continua o texto e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus diz assim: conhecereis a mim e eu vos libertarei. Como é que você está dizendo isso? Jesus não falou dessa forma, mas logo em seguida ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Logo em seguida ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele está dizendo então? Conhecereis a mim. Deu para entender? Explicando esse texto dessa forma, fica diferente? Fica, não fica? Então ele fala assim: olha, conheço em partes, depois eu o conhecerei plenamente. E nós estamos falando de um senhor aqui, de um sujeito aqui chamado Paulo, escrevendo isso aí. Eu acho que Paulo conhecia um pouquinho da palavra, né? Conhecia, acho que só um pouquinho. Eu tenho um problema sério mesmo, eu não consigo dar o dízimo a quantia certa. Por quê? Eu acho que é muito. Mas Agora, o que vai dentro do... O problema do dízimo, quando nós falamos de dízimo, a palavra nos diz 10%. Vocês sabem de onde veio a história de 10%? Boa tarde. Vocês sabem de onde veio a história de 10% ou não? Eu expliquei uma vez. Sabe de onde veio a história de 10%? Vem de Abraão. Abraão determina que ele daria 10% de tudo que ele tinha para Melquisedeque. Tá ok? Ele determina isso. Tá certo? Então, a partir desse momento que se tornou o hábito de se doar 10%. Mas qual é o melhor dízimo? É os 10%? Porque não adianta você dar os 10% de tudo que você receber e fazer aquilo por obrigação. Já cumpriu a sua parte, né? Achando que você está cumprindo uma obrigação, achando que você está cumprindo uma parte. É muito mais fácil você dar 2%, que seja, mas de coração. E o dízimo não é só dinheiro. Não. Não é só dinheiro. O seu trabalho, a sua dedicação. Seu trabalho, sua dedicação, seu tempo, seu empenho. Outra coisa que eu acho um absurdo é... Aqui, ela senta aqui, ó. Senta aqui. Eu dou, por exemplo, o dízimo do meu salário. Tudo bem, sou fiel no dízimo do salário e tudo mais e tal, mas não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo de entrar na presença de Deus, eu não tenho tempo de orar a palavra, eu não tenho tempo de ler a palavra. Não tenho tempo de estar na casa do Senhor, em comunhão com os meus irmãos. Não adianta nada. Adiantou alguma coisa? É sacrifício vão. É sacrifício vão. E é disso que Paulo está dizendo: olha, a gente precisa parar de agir como criança. Nós precisamos fazer as coisas com amor. Nós precisamos ter um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus, porque é esse o sacrifício que Ele quer. Certa vez um profeta olhou para ele e falou assim: olha,
Deus virou para um profeta e falou assim, viu, fale para o povo que é melhor obedecer do que sacrificar. Falou, eu não quero ficar recebendo um monte de sangue de carneiro, de carne queimada e tudo mais e tal. Eu quero que o povo me obedeça, porque se ele me obedecer, ele não precisa ir lá e sacrificar. Esse é o melhor sacrifício. E desse texto é maravilhoso, porque ele diz sobre o amor. E o maior amor que nós temos, a maior expressão de amor que nós podemos ter, é a expressão de amor de Deus para conosco. E aí, usando a sua deixa, Arlete, será que eu dou, por exemplo, pelo menos retribuo 10% desse amor para Deus? Já parou para pensar nisso? Sabia, Bia, que eu também tenho que dar dízimo do meu amor para com Deus? Lembra disso? Será que eu consigo expressar o meu amor para com Deus? Você já disse para Deus alguma vez na sua vida, Deus, eu te amo? Já falou, Bia? Legal, Bia. Eu também já falei algumas vezes. Já falou? Já chegamos a dizer para Deus, Deus, eu te amo? Eu não falei. Bem, porque Ele sabe. Ele sabe. No meu coração. É só quem sabe do meu coração. Mas a gente precisa externar isso, viu, dona Ana? É bom a gente externar isso. Pedro, uma vez, vocês lembram quando Pedro nega Jesus? Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus vem, retorna, domingo o pastor estava pregando sobre esse texto lá na sede. Citou esse texto lá na sede. E aí, andando na praia, quando Jesus está andando na praia, e nós já conversamos sobre esse texto aqui também no Dorcas. Quando Jesus está andando na praia, depois de terem comido uns peixinhos lá e uns pãozinhos, Jesus chama Pedro para uma conversa. Fala, Pedro, vamos caminhar comigo. E aí, no meio da conversa, de repente, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Jesus sabia que Pedro amava ele. Mas Jesus queria ouvir Pedro falar isso. Qual foi a resposta de Pedro? Mas alguma... Sim, eu te amo. Sim, eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Terceira vez, Pedro, tu me amas? E aí Pedro desaba. Ele fala, tu, né? Tu sabes. Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Então, é bom a gente externar, falar assim, Deus, eu te amo. É bom externar. É bom nós declararmos. Por quê? Porque Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. E voltando no dízimo, fica mais um. Sim. Eu acho assim, que qualquer coisinha, qualquer coisa que a gente faz, mesmo na igreja, ou mesmo fora da igreja, com amor, para Deus, já é o nosso dízimo. Eu penso assim.
Porque geralmente a gente pensa, dízimo é dinheiro, tem que dar dinheiro. Não é isso, gente. Não é. Eu entendo assim, que não é. Passar igual as duas ali fazem, né? Vocês, né? Eu acho que já é o dízimo, né? Eu já acho que já é. Nós temos várias formas de dizimarmos Deus. a Deus. Dízimo é dinheiro? É É dinheiro. dinheiro também, né? Não é É tempo? É tempo. E também é atitude. isso. Também. Acima de tudo, dízimo é atitude. Porque não serve eu simplesmente trazer os 10% como um ato religioso. Deus honra? Honra. Porém, a bênção não está lá. Porque falta algo. Deus olha o nosso coração. Lembra que nós discutimos aqui também, na semana retrasada, acho, sobre a diferença entre Deus e o diabo? Que o diabo ronda, está ao nosso derredor e conhece as nossas atitudes. Deus está dentro de nós e conhece o nosso coração, nosso íntimo, aquele que vai dentro de nós. Então, quando Paulo diz assim, olha, eu era menino, me comportava como um menino, agora eu sou homem, agora eu não posso mais me comportar como menino. Agora que eu conheço pelo menos um pouco da palavra, eu preciso aprofundar esse conhecimento e preciso me aprofundar no relacionamento para com Deus. Porque vai chegar uma hora que nós não vamos conhecer Deus de ouvir falar, nós vamos ouvir, conhecer Deus, estar com Ele, cara a cara. Face a face. E se tem uma coisa, tirando as duas meninas, todos nós já estamos já um pouquinho adiantados nessa caminhada aí, não estamos não? Estamos um pouquinho adiantados nessa caminhada aí. Logo, logo esse encontro vai rolar. Ou Jesus voltou, que também está a caminho, está prestes a acontecer, ou abotoamos o paletó de madeira e esquece. Aí vai ser tete a tete. E pior não. Passa rápido, né? Passa rápido. Gente, Ixi. Estava conversando com a Zilda, hoje é aniversário do meu irmão. Ontem foi aniversário da filha dele, da minha sobrinha. E nós estávamos conversando um com o outro e tal, e aí nós viramos falando assim, quantos anos já? Fala, minha sobrinha, a caçulinha da minha família tem 17 anos de idade. 17. E a caçulinha. A gente falou, tá passando rápido. Passa rápido. A vida é um sopro. Né? E quando nós menos nos apercebemos, por isso que Paulo está dizendo, ele falou, viu, eu não posso continuar agindo mais como criança não, porque o tempo está passando. Né? E ele encerra com isso, lá no versículo 13, dizendo assim, mas agora permanecem 3 coisas. Quais são as 3 coisas que permanecem? A fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor.
Na minha tradução está como confiança, porque no hebraico não existe a palavra fé. E qual delas é a maior? Amor. Por quê? O amor é maior que a fé? Se eu amo, eu tenho fé? Se eu tenho fé, eu amo? Eu posso ter confiança em alguém e não amar esse alguém? Posso. Posso confiar em alguém, mas eu não amo ele. Tudo bem? Mas não tem que amar todos. Nós temos que amar a todos, mas nós fazemos isso? Essa é a nossa prática hoje em dia? Nós temos essa obrigação, porque Jesus amou a todos, mas ainda nós não chegamos a esse ponto. Eu, pelo menos, ainda não cheguei, não. Tem algumas pessoas que eu suporto, não amo, não. Ah, você eu amo, Bia, eu não suporto não, eu amo, tá bom? A Lídia a gente dá uma suportadinha nela de vez em quando. Hoje ela está toda, hoje ela não quer conversar. Mas veja, tem algumas pessoas que a gente ainda suporta, isso é a verdade, não vamos ser hipócritas, a gente suporta. Teríamos que amar? Teríamos que amar. Mas a gente não chegou lá ainda não. Tá certo? Mas o que Paulo está dizendo, por que o amor é o maior? Deu para entender em relação à fé, à confiança e à esperança? Por que Paulo diz que o amor é maior que a esperança? Nós temos a esperança que um dia Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, e que um dia nós seremos ressuscitados em Cristo. Mesmo se Jesus não voltar e nós abotoarmos o paletó, como dizia meu pai, abotoei o paletó, não tem mais acordo. Jesus não voltou. Mas eu sei que um dia eu vou ressuscitar para estar com Jesus. Tudo bem? Tá certo? Isso era uma esperança. Isso é a fé dele, que pode ser traduzida também em esperança. Mas uma coisa era certa. Ele dizia com todas as letras: eu amo Jesus. Independente disso ou não. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, até estava conversando com a Zilda sobre isso, e a atitude daquela pessoa me incomodou um pouco. Porque ela está há algum tempo fora da igreja. Eu falei: você não sente falta? Ele, com toda a sinceridade do mundo, e eu senti sinceridade naquilo que ele respondeu, ele falou: não, sinto a menor falta, não sinto falta, não pretendo voltar. Mas hoje em dia, Arlete, a gente fala assim, isso nos assusta um pouco, mas infelizmente, a grande maioria das pessoas que estão aí fora. Hoje pensam dessa forma. Porque se distanciaram tanto que pensam dessa forma.
pensam dessa forma. Domingo nós estávamos voltando para casa, domingo à noite nós estávamos voltando para casa, tocou meu celular. Minha mãe, a Zilda atendeu. Vocês estão sabendo que o Zezinho morreu? Aí eu vi, estava dirigindo, a Zilda conversou com ela, falou, olha, Dona Inês, Não sei quem é. olha, o Kleber está dirigindo, quando ele chegar em casa, a gente conversa. E aquele casal que estava aqui com a gente também foi com a gente para a sede. Então eles estavam com a gente e eu estava levando eles para a casa deles. Aí a gente começou a conversar e tal, desligou, tudo bem. Falei, olha, quem é Zezinho? Falei, é um primo meu. Eu tenho 2 primos que chamam Zezinho. Eu falei, eu não posso afirmar com plena certeza, porque eu tenho 96 primos. Por parte de mãe. E você sabe quantos deles chama José? Acho que uma par deles. Então, ter o apelido de Zezinho é... Aí, nessa conversa, eu falei assim, olha, eu suspeito quem seja. Suspeito. Posso afirmar com plena certeza? Não. E aí, o papo vai, papo vem e tudo mais e tal. Deixamos o casal em casa. Falei, chegando em casa, falei, antes de ligar, devolver a ligação para minha mãe, eu vou ligar para minha irmã, para que a minha irmã me atualize da situação aí, porque vamos conversar. Primeiro que se eu perguntar para minha mãe, falou, que Zezinho? Tanto é que depois eu liguei para o meu irmão, logo em seguida meu irmão virou e falou assim, qual deles? Que Zezinho que é? Que Zezinho que você está falando? Falei, tá bom. Conversei com a minha irmã falou, não, Zezinho, lá de Ourinhos e tudo mais, tal. Falei, aquele que era caminhoneiro, cegonheiro? É. Falou, então, ele estava ruim já, ele tinha alto problema com diabetes e tudo mais, já tinha amputado uma perna, já tinha amputado uma segunda perna, e vinha tendo problemas e tudo mais, e ele veio a falecer. Falei, não, tudo bem. Falei, agora eu sei qual Zezinho nós estamos falando. Mas ele já vinha internado, já vinha com problemas de saúde e tudo mais. E aí, a gente virou e falou assim, minha mãe, quando eu conversando com a minha mãe, pô, você não se inteira, não está ciente dessas coisas, você não ama a sua família, não? Eu falei, eu amo a minha família. Mas nem por isso tenho que ficar... Eu estava sabendo que ele não estava bem, mas... Falou, e aí? Falou, e aí o quê? Falou, olha, se ele faleceu hoje e estava internado no hospital, provavelmente ele vai ser enterrado logo amanhã de manhã. Falou, até nós sairmos daqui e chegarmos em Ourinhos, o enterro já aconteceu. E aí? O que nós vamos fazer? Falei, mãe, o que eu fiz? Liguei para minha prima hoje de manhã, irmã dele, dei os meus sentimentos para ele, liguei para o filho dele e dei os sentimentos para ele, e disse, olha, infelizmente a gente não pode. Mas enquanto ele estava vivo, foi que nós visitamos, que estivemos juntos, estivemos conversando e tudo mais. Isso é demonstração de amor. Ok? Então, se nós temos que demonstrar o nosso amor, tanto para com os outros quanto para com Deus, nós temos que fazer isso em loco. Por isso, dona Hilda, que eu falei que muitas vezes é interessante a gente externar. Né? Conheço muito marmanjo que diz assim, eu amo a minha mulher do meu jeito.
Eu amo minha mulher do meu jeito. Não, você não ama a sua mulher do seu jeito. Você ama a sua mulher. E você tem que demonstrar que você ama. Porque se você demonstrar para dentro de você, trancar dentro da sua caixinha, que valor tem? Nenhum. É que nem muita gente fala assim, eu carrego a aliança no coração. Não, a aliança foi feita para carregar no dedo. Foi feito para carregar no coração, não. Porque se você colocar lá no coração, você vai morrer. Você morre. É. Você não tem, Bia, você é casada? Então. Porque se você carregar no coração, você morre. A aliança foi feita para carregar no dedo. Carrega lá na gavetinha de casa. Não. Foi feito para carregar no seu dedo. Se você tem uma, use-a no dedo, que é o lugar dela. Carrega na correntinha. Não, na correntinha você carrega pingente. A aliança foi feita para carregar no dedo. Por quê? Porque é a demonstração. E ela foi feita para ser usada em par. Foi feita para usar uma única peça, não. Ela é feita para usar em dupla. Ela só tem sentido se tiver a outra parte. Porque significa a união de duas pessoas, não é de uma, é de duas. Tudo bem? Demonstração de amor. Tudo bem? Tá bem, gente? Então vamos demonstrar o nosso amor primeiramente para com Deus. Demonstre seu amor primeiramente para com Deus, porque Ele demonstrou o amor dele para conosco e faz isso todos os dias. Então demonstremos o nosso amor para com Deus, declaremos o nosso amor a Deus, para Ele e para os outros, demonstrando para os outros, e depois declaremos o nosso amor para com o próximo, através das nossas atitudes. Tudo bem? Porque senão se torna algo da boca para fora. Amém? Amém.